Fala aí pessoal, vamos continuar agora o estudo dos gases. Você viu nas aulas anteriores e no vídeo as transformações isovolumétrica, isométrica ou isocórica, que tem a ver com volume constante, a transformação isobárica, que tem a pressão constante, e a transformação isotérmica com temperatura constante, certo? Aquilo tinha a ver com o estudo de pressão, volume e temperatura. A gente vai ver isso novamente, só que agora eu vou te trazer duas experiências novas, além daquelas. Eu vou trazer para você as transformações adiabática, né, que você vai ver daqui a pouco o que significa, e a cíclica, tudo bem? Então são novos experimentos, vamos ver se ajuda vocês a aprender um pouco mais essa parte da matéria. Então pessoal, vamos falar agora sobre a transformação adiabática, né, que é a transformação que acontece sem uma fonte de calor externa, né, sem você, por exemplo, colocar uma chama esquentando alguma coisa que pode aumentar a temperatura, que pode mudar o volume, realizar trabalho, etc. Ok? Vamos dar uma olhada agora aqui. Aqui comigo eu tenho um desodorante normalzão, desodorante comum, tá? A questão aqui é como esse negócio funciona para jogar o negócio cheirosinho em você, né? Também tem um termômetro. Esse cara aqui, ele basicamente tem duas coisas aqui dentro, importantes. Uma é o que a gente chama de propelente, que é um gás, só que é uma latinha bem robusta, né? Então esse gás é socado aqui dentro, ele é colocado aqui dentro tem muita pressão, né? Então o que acontece com o gás sob essa pressão? Ele não consegue ficar na sua forma gasosa tão facilmente. Ele vai conseguir ser jogado lá para dentro, transformado em líquido, né? E misturado ao líquido aqui dentro, que é o que dá o cheiro, que é o que você quer. Você não quer o propelente em você, o que você quer mesmo é o quê? O líquido cheirosinho, né? A questão é que quando você aperta o botão, o que vai acontecer aqui nessa válvula? Ela é liberada e ela entra em contato com o quê? Com o ar aqui dentro. Então a gente tem desconectado, quando você pressiona, abre-se a válvula. Então você vai ter uma pressão grande e uma pressão baixa. O que vai acontecer? A pressão maior aqui dentro vai empurrar esse gás. Esse gás vai ficar doido para poder fazer o quê? Parte dele deixar de ser líquido, virar gás, ou tá já gás aqui dentro também, vai querer ir embora, porque a pressão está mais elevada. Então ele vai querer disparar lá para fora. Só que o que ele leva com ele quando ele faz isso? Ele leva com ele o quê? O cheirosinho, o líquido cheirosinho junto. Então você consegue de maneira eficiente empurrar não só o propelente, como o líquido cheirosinho que você deseja dentro do desodorante aqui dentro, certo? Só que você repara que você não colocou nenhuma fonte fria e nenhuma fonte quente. E se você reparar quando você pressiona, quando você agita, como é que esse cara fica aqui dentro? Ele fica gelado. Naquela latinha também de tinta que você usa para pintar alguma coisa, grafite e tal, aquilo lá também fica gelado. Por quê? Por causa disso. Se você aperta o botão e esse gás começa a expandir, sem você fornecer calor, às custas de quem que ele está conseguindo expandir e sair? Às custas do que está aqui dentro, às custas da energia interna. Lembra da energia interna, energia que tem a ver com o quê? Com a agitação da molécula. Ele rouba a energia do que está aqui dentro, seja da lata de alumínio, seja do líquido ali dentro, onde ele está inserido, ele consegue roubar isso aqui e sair, né, aumentando o seu volume quando sai para fora, obviamente. Né? Então você consegue ter ali uma variação, uma coisa muito doida, né? O qual você consegue fazer o gás expandir, mas ele sai daqui sem precisar de uma fonte de calor, somente usando a energia desse cara. Por isso que é adiabática, tá? Porque você não está usando uma outra fonte. Lembra que adiabático é isso. Recipiente adiabático, o que ele é? É isso aqui. Garrafa térmica. Ele consegue manter o seu cafezinho ali quente durante um bom tempo, porque ele isola do restante. Uma garrafa térmica, um isopor, são recipientes adiabáticos. Agora vamos dar uma olhada aqui no que vai acontecer por consequência desse cara sair tão rápido, aumentar o seu volume de maneira tão brusca, até quando sair daqui. Você vai reparar muito bem no que eu estou falando, além da sua mão ficar geladinha. Observe a temperatura do termômetro. O nosso termômetro aqui, ele está com 23 graus e meio, certo? Olha o que vai acontecer quando a gente pegar o desodorante aqui e apertar direto nele. Observe. Olha a temperatura.
Você viu? Menos 14. Que isso? Chegou até menos 15. A gente conseguiu fazer o quê? Olha isso. Formou gelo, cara. Congelou. Olha ali. Agora vai começar a esquentar novamente a temperatura ambiente, que era aquela que a gente viu antes. Mas olha só que doideira. Só o fato de você mandar um ar, no ar aqui, a temperatura ambiente, um gás escapando, né, com alta velocidade ali, como você viu, né, expandindo seu volume tão bruscamente, ó, ainda está esquentando. Conseguiu ver? Só o fato de você conseguir pegar ali o gás e fazer ele sair de maneira tão rápida, aumentando ali o seu volume de maneira tão brusca, o que está acontecendo com a temperatura dele? Está diminuindo. Vamos agora para a segunda parte da transformação adiabática. É um outro experimento que vai te mostrar como é que essa transformação funciona. É bem interessante. Então, pessoal, vamos para o segundo experimento sobre transformação adiabática. Nesse experimento, não tem nada demais, é bem simples de fazer. Vamos precisar de álcool, de uma bomba daquelas para encher pneu de bicicleta e bola de futebol, ou seja, jogar ar comprimido lá dentro, e uma garrafa PET transparente, normal. Tá? A gente vai pegar aqui a garrafa e vai colocar um pouquinho de álcool dentro. E depois fechar com a rolha. O que a gente vai ter aqui? Ar. E se mexer um pouquinho, com certeza também o vapor de álcool. Por quê? O álcool é uma substância muito volátil, né? O que quer dizer que ela é uma substância que a temperatura ambiente ela vira vapor muito facilmente. Então, com certeza aqui dentro eu tenho boa parte do álcool que já virou vapor. Como é transparente, a gente não vai enxergar nem o ar e nem o álcool em forma de vapor. Vamos pressurizar agora a garrafa, que por enquanto está molinha. Vamos jogar ar aqui dentro com grande pressão. Tá até duro, ó. Quando eu soltar, olha como é que fica a garrafa. Parece uma nuvem. Olha ali. Vira praticamente uma nuvem aqui dentro. Mas é uma nuvem de quê? É igual uma nuvem no céu? Essa é a questão. O que está acontecendo aqui? Pensa. Não tem fonte de calor, nem fria, nem nada. Então aqui dentro a gente tem o quê? O álcool em forma de vapor. Uma parte dele, beleza. A gente joga ar aqui dentro. O que acontece com a pressão? A pressão vai aumentar, aumentar, aumentar. A garrafa vai ficar até mais rígida. Vai aumentar bastante porque tem muito ar aqui dentro. Certo? Quando você soltar a rolha, o que vai acontecer? Toda essa pressão que está aqui dentro, que o ar misturado com o álcool tem, vai fazer o quê? Vai querer escapar, né? Vai querer sair desse volume, vai querer expandir. Só que quando você expande, você realiza trabalho, né? Você está fazendo uma expansão. A questão, quando você faz isso, como você não tem uma fonte de calor, você está usando o quê? A própria energia interna desse álcool aqui dentro para fazer o quê? Para poder realizar esse trabalho, para poder fazer com que esse cara em alta pressão saia, né, daqui para fora. Porém, aqui dentro, o que você faz com a pressão na hora? Você despressuriza, certo? Você tem uma pressão baixa e uma pressão alta. Quando a pressão ela sai, escapa daqui, esse volume escapa, na hora a pressão aqui dentro faz o quê? Diminui. Então, se por um lado você encheu de ar aqui dentro para aumentar a pressão, quando você solta a rolha, você diminui a pressão. E ao diminuir a pressão, o que vai acontecer aqui dentro? Vai acontecer que o gás aqui, né, o vapor de álcool aqui dentro, perde temperatura. Porque usou a energia interna dele para poder fazer o quê? Para poder fazer esse gás escapar. Então, se perdeu a temperatura, o que vai acontecer com o gás, o vapor, aqui no caso de álcool? Na hora, como é tão rápido, na hora ele perdeu a temperatura e, consequentemente, o que vai acontecer com o estado dele? Ele deixa de ser vapor de álcool e passa a ser o quê? Líquido. Álcool em forma líquida, certo? E esse álcool em forma líquida fica suspenso aqui. Por isso que é muito rápido. Quando você viu o negócio soltando,
na hora você vê virando uma fumaça. E toda aquela fumaça que você vê aqui dentro daquela nuvem, nada mais é do que o próprio álcool em forma líquida, que com o tempo vai fazer o quê? Parte dele vai começar a se juntar com o álcool líquido aqui dentro, claro, vai descer aqui, e uma outra parte vai virar vapor normalmente, né? Porque a temperatura está ambiente. Mas você vê que é interessante o que acontece e te lembra muito o que? A nuvem. Por que a nuvem? Pensa numa nuvem. O que uma nuvem é? A nuvem você ouve falar que ela é água. Boa parte dela é água, beleza. Mas como assim água? Como é que a água está lá? Não é um rio, algo do tipo? Não, tem outra forma. Porque aqui a gente tem uma pressão, né? Que a gente vai ter que, nessa pressão que a gente está, a gente vai ter o vapor da água misturado com oxigênio, nitrogênio, etc., compondo esse ar que a gente tem aqui. Então você vai ter ali o H2O, a água em forma de vapor. Nessa região aqui tem uma pressão relativamente alta. Lá em cima a pressão é muito baixa, né? Então, conforme essa água ela vai subindo, a pressão vai diminuindo. E quando a pressão diminui, acontece o quê? Você vai ter a coisa mudando de estado. A água deixa de ser o quê? Vapor e passa a ser líquido. Ela vai se condensar. Em alguns casos, vai virar até gelo. Então, o que você tem lá em cima é água em formato líquido, né? Suspenso em gotículas ali, daquele jeito, ou até gelo. Então aqui dentro você vê algo muito parecido, só que de álcool. Você vê aqui um líquido suspenso, formando aquela nuvem branca, certo? Só que diferente do líquido que você vê aqui. Tudo bem? Então essa aqui é uma transformação adiabática, porque a gente não usou nenhuma fonte de calor ou de roubo de energia para esfriar esse vapor de álcool aqui em líquido. A gente não fez isso, a gente não usou uma coisa que esfriasse ele, né, tipo uma geladeira, qualquer coisa, para poder fazer ele sair do formato gasoso e ir para o formato líquido, né? É diferente. Então aqui, mais uma vez, pressurizando, a garrafa está bem dura agora, ó. Olha lá. Você vê realmente, ó, como é que fica uma nuvem. Interessante, né? Transformação adiabática. Olá pessoal, vamos agora continuar os trabalhos sobre o estudo dos gases dentro da termodinâmica, especialmente agora falando sobre a transformação cíclica, né? Você viu lá no material sobre isso, como é que ela funciona. Agora eu vou te mostrar experimentalmente um tipo de transformação cíclica, ou seja, uma transformação que ela é fechada, que ela fica se repetindo, repetindo, repetindo em ciclo. Vou te mostrar isso através do motor de Stirling, modelo alfa. Vamos dar uma checada. Observe que o motor é composto por uma ampola, onde há o calor, aqui tem uma chama acesa, e aqui a gente tem uma outra ampola. Tá? São duas diferentes, distintas, cada uma com uma função. E aqui a gente tem um pistão que vai mexendo, né, e realizando o trabalho. Você vai perceber isso quando a gente girar essa engrenagemzinha. Olha o que está acontecendo. Ele está sendo alimentado aqui, ó, pela chama. Observa aqui como é que está funcionando isso. A gente tem o calor que está esquentando o ar aqui dentro. Esse ar aqui dentro, ele é capaz de fazer esse pistão se mexer, mexer a engrenagem, que pode movimentar qualquer coisa que a gente queira, né? Você percebe que é um movimento de giro aqui. E tem um outro pistão aqui que mexe o ar aqui dentro, que joga através da mangueira para cá. Como é que isso funciona na prática, de maneira termodinâmica? Bom, vamos olhar o funcionamento aqui do motor de Stirling tipo alfa, tá? Esse cara aqui não está ligado à fonte de calor. Ele tem a função de pegar o ar frio e empurrar para dentro do outro, tá? Para ele poder expandir o ar aqui dentro. Então, estão interligados. Você veja que eles estão ligados também por essa engrenagem, que pode mexer, ó, dessa forma, onde um tem a ver completamente com o outro. Então, veja que aqui, ó, você vai perceber que nessa ampola menor, você vai ter, ó, um pistãozinho aqui dentro que pode empurrar o ar para lá, ó, e receber o ar de lá. Consegue ver isso? Ó? Empurra o ar, ó, movimentando aqui,
e depois ele expande recebendo ar, certo? Agora vamos olhar aqui onde se realiza trabalho, tá? Já esse cara, ele tem um objeto aqui que é uma fonte de calor. Então, se ele recebe o ar do outro menor, o que vai acontecer com ele? Esse ar vai ser expandido, porque se aqui eu tenho uma fonte de calor, ele vai expandir esse gás aqui, porque, lembra, quando você tem uma fonte de calor, ele é capaz de realizar trabalho. Quando há trabalho, foi porque aumentou o volume. Então, esse cara vai aumentar o volume do gás aqui dentro, ou seja, vai realizar trabalho, o pistão vai ser empurrado para lá, e esse pistão é interessante, porque quando ele faz isso, quando ele é empurrado para lá, por causa da expansão, por causa do trabalho, a engrenagem vai funcionar. E nosso objetivo sempre é fazer o quê? Uma engrenagem, alguma coisa mecânica funcionar. Então, ao fazer isso, há essa expansão, só que o gás aqui, ele vai vir para onde? Para o menorzinho, que vai depois fazer o quê? Esfriar um pouco o ar aqui dentro, e por ele estar ligado pelo outro lado também essa engrenagem, ele vai poder no movimento seguinte empurrar, como você viu anteriormente, o pistãozinho aqui, e ao empurrar, ele vai pegar o ar um pouquinho mais frio e vai empurrar aqui para dentro. Então a gente está alimentando de novo esse cara com ar. E vai acontecer o que depois? O ciclo. Por isso que é uma transformação cíclica. Esse cara vai de novo esquentar o ar que esse empurrou aqui dentro, e ao esquentar ele vai realizar trabalho. E esse cara vai expandir, o ar vai vir para cá, e esse cara depois vai comprimir todo esse ar aqui para dentro de volta, para depois expandir. Então é um ciclo, né, de ar que vai ficar entrando aqui, depois ele vai ficar sendo expandido, né, depois vai ser sugado para cá, vai ser empurrado para cá, e vai voltar a ser esquentado, expandido, e assim vai ficar indo. Desde que você tenha uma fonte de calor aqui, ele vai continuar fazendo isso. Tem vantagens e desvantagens, tá? Uma vantagem disso é a seguinte: o motor é mais eficiente. Ele consegue ter uma eficiência em torno de 45% se você comparar com outros tipos de motores, que tem lá 20%, 25%. E isso acontece muito porque a queima é feita fora, como você pode ver. Quando você olha, por exemplo, um carro, o carro também tem um cilindro, tem um pistão, tem a queima. Só que no caso do ciclo Otto ou Atkinson, por exemplo, o que você tem é diferente. Você vai ter ali uma queima acontecendo porque a vela acende uma fagulha e você vai ter ali a mistura do combustível com ar. Então a explosão acontece dentro do cilindro. Ok? Hoje em dia isso é muito seguro e tudo mais. Né? A questão não é essa, mas antigamente era muito perigoso. Era muito perigoso. Você tinha lá máquinas a vapor, lá quando você estuda isso, na Revolução Industrial, que elas explodiam, pegavam fogo, tá? Porque aconteciam misturas aqui dentro e a coisa não era ainda muito refinada, muito apurada. Então era muito perigoso e, consequentemente, também muito ineficiente. Então esse motor ele é muito eficiente. Essa é a vantagem dele. Ele gira legalzinho, você consegue acender um LED, alguma coisa. Só você colocar aqui uma coisa que você vai ver das matérias seguintes aí de terceiro ano, normalmente, eletromagnetismo, você consegue, através desse movimento de giro aqui, colocar um LEDzinho e acender. Se você conseguir usar um tipo de geradorzinho, tá? Isso não tem muito mistério. Mas a questão aqui, pra gente, é que se esse cara daqui, ele usa esse ciclo, isso quer dizer que esse ciclo tem o seu lado positivo, como eu falei, né, que é da eficiência, mas também tem um lado negativo. O lado negativo desse ciclo é que ele só consegue gerar uma coisa num certo ritmo. Como você tem uma fonte de calor, que ela vai ficar mandando uma chama aqui, e esse cara vai ter um processo que vai ficar sempre se repetindo, porém sempre com o mesmo combustível, sempre com a mesma velocidade das coisas acontecendo, isso tem um lado ruim. Você não consegue controlar. Aí eu quero ir rápido, depois eu quero mais devagar. Isso não pode acontecer, porque ele está sempre sendo alimentado pela mesma fonte e andando no mesmo ritmo. Então, se ele tem uma capacidade de fazer, sei lá, 800 rotações por minuto, 800 RPM, isso quer dizer que vai ser 800 RPM ponto. Você não pode aumentar ele para 1500, depois diminuir para 400. Essa é uma desvantagem, porque às vezes o que você quer é justamente essa diferença de rotação, de movimentação para alguma finalidade. Ok? Mas você vê que é um motor interessante e ele funciona muito bem. Esse é o motor de Stirling, modelo Alpha.